Olá, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez para iniciar mais um Café Teológico. Você é muito bem-vindo, onde quer que esteja, através da nossa web rádio. Você também que está em nossa live, muito bem-vindo a mais um Café Teológico desta manhã de sábado, hoje dia 3 de julho. Estamos aí em uma temperatura em nossa cidade aqui 6 graus nesse exato momento, e você que está me ouvindo em qualquer outro momento também, deixo aqui a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus para iniciarmos mais um estudo na Palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar um novo livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você que está na escuta, eu quero também deixar aqui o meu abraço aqueles que estão conosco na reprise, sabendo sempre que o Café Teológico ele é reprisado todas as manhãs de domingo. Você tem um encontro marcado também domingos às 7 horas da manhã. Se você não pôde participar aqui comigo, você participa então domingo de manhã, levanta cedo, 7 horas da manhã, vem tomar café comigo. E em qualquer outro momento, você já sabe que a gente tem o encontro marcado também nas redes sociais, tanto Instagram como também lá no YouTube. E se você não assiste aqui ao vivo, a live ao sábado às 9 horas, você sabe que ela também posteriormente fica salva lá no canal da Pense Nisso no YouTube e no Instagram, como disse. Café Teológico desse sábado, o meu aqui já está preparado. Se o seu ainda não está, não esqueça, pegue lá o seu café para estudarmos mais um pouco a palavra do Senhor. Cumprimento aqueles que já estão conosco, dizendo bom dia Nara, bom dia Noêmia, está dizendo lá de Marechal Cândido Rondon, Deus abençoe ricamente. Também a todos que estão conosco entrando aí na live, para que possam também assistir e ter esse momento de estudo na Palavra de Deus. Pega lá o seu café enquanto que nós vamos aqui dando alguns recados iniciais para que você possa também ficar por dentro de tudo aquilo. Eu disse antes café e eu quero fazer de novo a propaganda do nosso café, Café KG, está lá na loja da Pense Nisso. Não deixe de adquirir e experimente um café de qualidade diretamente das montanhas do Espírito Santo. Você pode também degustar desta maravilha que aqui o meu já está preparado, pronto para ser degustado. Pegue o seu café e se você quer conhecer um bom café, está lá na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja para você. Faz até barulho. E nós temos também, eu quero lembrar a você, lá na loja da Pense Nisso, você adquire a nossa revista. Você já sabe, uma vez que você adquire a revista, você colabora com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul. Não deixe de fazer, uma vez que você assina, você está abençoando outras pessoas, talvez que você nunca conheceu e talvez nem vai conhecer, mas pessoas são abençoadas com o seu trabalho missionário que você faz por meio da aquisição de nossa revista. E lembra você, se você ainda não é assinante, assine tanto lá na loja como também pelo celular. Sim, pode mandar um WhatsApp pelo 53999014822. Nós vamos te auxiliar por lá e também você vai estar por dentro de como possa fazer o pagamento. É uma anuidade, assinatura, que você pode adquirir, pagar uma vez ao ano e receber cada trimestre uma revista, seja a versão digital ou a versão impressa. Você é o nosso convidado a colaborar com esse trabalho. Já está chegando uma nova edição aí, a edição de julho, agosto e setembro. Muito bacana, um tema bem importante para os nossos dias. Então, não se esqueça, vem comigo e vamos juntos fazer a missão que o Senhor assim nos incumbiu. Nós temos aí também a Vanderleia Matias dizendo bom dia Vanderleia. Tantos outros também, deixa eu só dar uma olhada aqui como estão os nossos ouvintes pela web Rádio Pense Nisso. Nós temos aqueles que estão conosco nesta manhã também, a Reginaldo e o Rodolfo, lá na Florida. Nós temos aqueles também que estão acompanhando pelo aplicativo, tanto no Espírito Santo como em Santa Catarina. Deus abençoe ricamente aqueles. E como eu disse, aos que estão na reprise também, deixo aqui o meu abraço, ok? Hoje eu disse antes, nós vamos estudar, e você pega a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pega a sua Bíblia, a minha aqui já está aberta.
E nós queremos hoje estudar esta carta tão maravilhosa que foi escrita para uma igreja que estava cheia de problemas. E qual que é a igreja que não tem problema? Qual que é a congregação que não tem problemas? E vamos hoje encarar isso de frente, encarar os nossos problemas com a recomendação que o apóstolo Paulo dá, com algumas recomendações. E são muito importantes. E eu quero iniciar falando desse tema, primeiramente apresentando a vocês tanto a igreja de Corinto, em que foi escrita essa primeira carta, bem como também nós temos não só a igreja, mas a cidade. A cidade de Corinto era uma cidade relativamente grande para a época. E eu preciso lembrar a vocês que a quem esta carta foi destinada, haviam problemas, e preste atenção aí enquanto que você pega a sua Bíblia, haviam problemas no comportamento nos cultos de adorações. Nos cultos de adorações e questões práticas a respeito da vida cristã. Só para vocês terem ideia, a igreja de Corinto, ela era uma pequena congregação dentro de uma grande cidade. Uma cidade que era muito religiosa. Mas quando eu digo muito religiosa, não quer dizer que todos eram cristãos. Tinham vários deuses e tinham vários templos naquela cidade. Tinha o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor. Tinha o templo de Asclépio, o deus das curas. E também o enorme templo de Apolo. E além disso, tinha a sinagoga dos judeus também. E em meio a isso tudo, essa pluralidade de religiões, haviam os cristãos. Por serem poucos, eles estavam sendo pressionados e até mesmo influenciados a algumas práticas pagãs. O primeiro delas era a imoralidade dentro da igreja. Outra coisa, eles queriam e não estavam entendendo a questão da ressurreição. Por isso que lá a partir do capítulo 15, o apóstolo Paulo vai tratar desta questão também, porque eles tinham a influência dos gregos, e os gregos não acreditavam na ressurreição. E eles também ficaram com dúvida. Por isso que o apóstolo Paulo lá na frente vai falar, e se não houver ressurreição, não adianta nada o que nós estamos fazendo. A fé cristã é uma ilusão, ele diz também. Eu lembro a vocês, eles queriam também ter uma justiça própria dentro dessa igreja. Outra coisa, sobre os dons do Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele vai tratar isso também, a partir do capítulo 12, os dons do Espírito Santo. Aí no capítulo 13 nós temos o hino do amor, quando o apóstolo Paulo vai falar da questão de que o caminho para o melhor dom é o amor. Então fique ligado, esses estudos vão ser muito importantes para você. E ainda mais, trazendo um pouco da mensagem, ele vai falar que se a igreja está dividida, e havia uma divisão, e isso nós vamos falar no dia de hoje, uma divisão muito difícil de se lidar dentro dessa igreja, o apóstolo Paulo vai trazer aqui no primeiro momento que a igreja é um corpo, a igreja não pode ficar dividida, ser um corpo para estar bom, ele precisa estar unido e todas as partes contribuindo, e todas as partes são importantes, por mais que não são os órgãos vitais, mas são importantes para o bom funcionamento do corpo. Ele vai trazer essa ideia então para nós aqui. Ele vai falar também da questão da variedade dos dons da igreja. Há várias pessoas com vários dons, e nem por isso uns são inferiores e outros são superiores, como eles pensavam. Na igreja de Corinto achava-se que algumas pessoas, por possuir tal dom, especialmente o dom das línguas, que vai ser mencionado, era-se um dom por excelência. E ele vai criticar isso, o apóstolo Paulo, dizendo assim, se não houver ninguém que interprete o dom de línguas, então é melhor não falar, porque os nossos dons são para a edificação da igreja. Então, fique ligado. Vai falar também da supremacia do amor. Eu já disse antes que o amor é o caminho para o melhor dom.
O amor é o caminho para que cada vez mais a igreja viva em união, sirva em amor e saiba do amor que Deus teve por nós. Por isso que tem lá no capítulo 13, o hino do amor. E é um capítulo muito bonito. Muitos casais usam até mesmo este capítulo para colocar lá no convite de casamento, para colocar lá na sua no texto que usam para o dia do casamento. Também vai falar da decência e ordem no culto de adoração. E ele vai tratar uma questão da Santa Ceia. A Santa Ceia porque haviam problemas. Eles estavam fazendo da Santa Ceia uma festa e estava acontecendo muitas coisas que não são recomendáveis. E ele vai dizer, então parem de fazer se a questão não está ficando em ordem e decência. Cumprimento o Nestor Ram, que está conosco. Bom dia, de Rio Grande. Deus abençoe também você. Temos aí a Maria Andréia Soares, também dizendo bom dia Maria, que Deus te abençoe ricamente. Sobre ainda a questão da decência e ordem nos cultos, e ainda eu volto a falar com respeito à Santa Ceia, muitos estavam participando da Santa Ceia indignamente quando eles não estavam crendo e muito menos entendendo que no pão e no vinho estão verdadeiramente o corpo e sangue do Senhor. Quem não compreende isso, quem não crê nisto, ele vai dizer lá na frente que torna-se réu do corpo do Senhor. Sandra Mara está conosco. Sandra Mara Cook, bom dia pastor, bom dia Sandra, Deus abençoe também você. E a questão que eu disse, a ressurreição de Cristo vai ser muito enfatizada, é um texto muito bonito para que a gente possa ler. Geralmente esse texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 15 em diante, ele vai falar disso e a gente usa isso nos sepultamentos geralmente. Eu quero lembrar a você também que o lugar e a data onde foi escrita a carta foi por volta dos anos 54 ou 55 depois de Cristo, na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo permaneceu lá ao fim da sua terceira viagem missionária e acontece então que ele escreve essa carta porque ele tinha fundado a igreja de Corinto. Ele conhecia muito bem as pessoas desta congregação. E quando ele se ausentou, ele recebeu algumas informações. Eles também mandaram uma carta para o apóstolo Paulo para pedir orientações com respeito às divisões, os problemas, que eram vários, que havia dentro dessa congregação. E lamentável é dizer que não importa o tamanho da congregação, às vezes por mais pequena que a congregação seja, mais problemática ela é. Isso eu posso dizer, é coisa do demônio, exatamente. Porque quanto menor são os membros, parece que eles começam a se bicar, como galinhas em um galinheiro, com perdão da palavra. E isso aconteceu aqui na igreja em Corinto, e acontece muito atual hoje em dia. Acontece quando as pessoas perdem o foco do que é ser cristão, do porquê estar congregando. Temos também conosco a Eliana Lopes, lá de Macapá. Deus abençoe, dona Eliana. Está dizendo bom dia, pastor, bom dia a você e sua família. Então, voltando aqui, o apóstolo Paulo escreveu lá em Éfeso. Ele ficou 3 meses lá na igreja, lá em Éfeso, e quando ele ficou sabendo disto que estava acontecendo, ele vai e escreve uma carta para as pessoas da igreja de Corinto. E ainda, sempre é importante lembrar que você pegue a sua Bíblia. Pegue sim a sua Bíblia, abra lá em 1 Coríntios capítulos 1, que agora nós vamos entrar no texto. E como de costume, você já conhece, quem já participa comigo, a gente lê o texto e comenta sobre o texto. Não vamos sair do texto, porque o texto fala por si só. São estudos interativos, você tem dúvida, deixa aí. Você também pode participar deixando seus comentários no comentário aí do Facebook, ok? Temos aí também o Lucas Milling dizendo bom dia pastor, bom dia meu irmão, Deus o abençoe.
Pega aí enquanto que eu tomo meu café aqui. Se você não preparou, Café Teológico, todos os sábados ao vivo às 9 horas, reprise às 7 da manhã aos domingos e depois fica salvo também lá no YouTube e Instagram da Pense Nisso. Eu quero lembrar a você que está comigo que você pode compartilhar. Sim, isso é fazer missão. Compartilhe esta live em sua rede social e mais pessoas vão estar também por dentro daquilo que nós estamos estudando, ok? Compartilhe. Se você tem interesse de assistir os outros que nós já transmitimos, pegue lá, depois você vai lá no YouTube, está tudo salvo lá. Já estamos chegando à marca de quase 200 vídeos lá no canal da Pense Nisso. Você pode se divertir por lá, ok? Vamos lá então? Já pegou sua Bíblia? Pega aí sua Bíblia em mãos, isso é muito importante. Nós precisamos fazer como os cristãos de Bereia, quando os apóstolos pregavam e ensinavam, eles sempre estavam com as mãos, e em suas mãos, a palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulos 1. Como de costume, se é uma carta, o apóstolo Paulo vai se apresentar, dizendo assim: eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo se apresenta dizendo quem é, quem está escrevendo a carta, e ele chama a atenção para um detalhe. Ele diz assim: chamado pela vontade de Deus, mostrando que ele não está lá e não é o que é, e nem mesmo está falando aquilo, o que vai falar adiante, simplesmente por sua própria vontade, mas ele é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Como sabemos, o apóstolo Paulo foi chamado diretamente por Cristo, e todo aquele que é chamado de forma direta por Cristo, este é apóstolo. Então, não adianta as pessoas dizerem: eu sou apóstolo, isso, aquilo, isso. Hoje em dia tem muito, né? Parece que é um nome muito mais, que significa muita coisa, mas preciso lembrar que apóstolos só são aqueles que foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo e os demais 12 que Jesus chamou. Por que ele usa essa autoridade? Para falar o que vai falar, que ele vai tratar diversos assuntos que muitas vezes não vão soar muito bem. Então, ele chama a atenção para isso, com a autoridade de Cristo. E quando eu falo autoridade de Cristo, eu quero lembrar também que quando o pastor está lá no culto, fazendo o quê? A absolvição, quando a igreja cristã, especialmente nós luteranos, quem é luterano sabe que eu vou falar, quando o pastor diz assim: eu, em nome de Cristo, estou perdoando os pecados de você. E ele fala um pouquinho, as palavras são as seguintes, de forma mais concreta: se vocês estão verdadeiramente arrependidos, eu, pastor, chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus, e da parte por ordem do meu Senhor Jesus Cristo, perdoo todos os pecados de vocês. Com que autoridade o pastor perdoa? Autoridade de Cristo. O apóstolo Paulo, aqui ele menciona isso também. Ele vai falar em autoridade em nome de quem? De Cristo Jesus, que o chamou. Sempre é importante lembrar. Então o pastor ele é chamado e ordenado para ser pastor e fazer o que faz, anunciar o perdão dos pecados, não em seu próprio nome, mas em nome de Cristo, que deu essa autoridade para ele. Ok? Temos aí conosco também a Cledir Borges, está dizendo assim: bom dia. Simone Tim, bom dia a todos vocês, muito bem-vindos a esse estudo. E seguindo, ele diz assim, capítulos 1 e 2 da carta de Paulo aos Coríntios. Temos lá: eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo, junto com o irmão Sóstenes, esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Então tinha mais alguém junto, que poderíamos chamar um coautor da carta, Sóstenes. Ele é mencionado apenas uma vez aqui no Novo Testamento, que também era um dos discípulos, talvez de Paulo,
que assim o ajuda e estava junto com ele para escrever essa carta. Escreva a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. O que ele menciona aqui? Ele está escrevendo a uma igreja que foi chamada para pertencer a Cristo Jesus. E ele menciona coisas que ele vai falar depois, logo no início. Em primeiro lugar, pela sua união com Cristo Jesus, usou uma palavra, união. O que tem aí? União que nós temos em Cristo Jesus. Se ele está falando em união, nós estamos unidos a Cristo, e se estamos unidos a Cristo por meio da fé, isso precisa soar para nós no sentido de que a união precisa prevalecer. Porque nós estamos unidos a Cristo. Se há divisão dentro da igreja, que ele vai falar logo em seguida, ainda no capítulo 1, então você precisa perguntar-se, então nós não pertencemos a Cristo, porque é Cristo que nos une em um só corpo. Ele vai mencionar isso também. Então, se tem divisão, tem que pôr um pé para trás nesse primeiro momento aí. Vocês foram chamados para pertencerem a Cristo Jesus. E são chamados do povo de Deus. Então, cuidado, você que promove divisões, você que faz divisões dentro da igreja e que muitas vezes se divide também. Isso nós vamos falar no dia de hoje. Se você é filho de Deus e crê em Jesus, nós somos um povo tão unido a Cristo, porque Ele nos chamou, não foi nós que chamamos, não foi nós que escolhemos, Ele nos chamou, nos inseriu em sua família da fé para viver unidos. Por isso eles foram chamados para pertencer ao povo de Deus. Muito bem. Cumprimento também quem está conosco, o Anderson e a Dayana. Bom dia, Deus abençoe. A Nileda Helvig Gutner está conosco, dizendo bom dia, pastor. Bom dia, dona Nileda. Vamos lá. Temos então esse chamado. Todos nós fomos chamados para pertencer ao povo de Deus. Por isso, viver unidos. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Lembrando, esta carta ela não somente era lida lá, mas depois poderá ser lida, como nós hoje aqui estamos fazendo, está sendo lida para todos nós que pertencemos a Cristo Jesus como a igreja lá do primeiro século. E o versículo 13, ele faz uma bênção. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Esta é a sua saudação inicial. Só para vocês terem uma ideia, ele já vai falar nessa saudação de algumas coisas que ele vai tratar aqui. Isso é muito importante. Se há divisão, ele vai falar em união. E aí logo, antes de entrar no assunto, no primeiro assunto, ele vai trazer uma bênção por meio de Cristo. E era costume do apóstolo Paulo escrever o seguinte, quando ele escrevia para as igrejas, ele primeiramente fazia um elogio, fazia a saudação, mas depois um elogio, uma ação de graças, um agradecimento por aquilo que a igreja era, por aquilo que a igreja é e para o que ela foi chamada. Ele menciona isso e se a gente entrar na questão mais pedagógica, eu vou lembrar assim, isso é muito importante na educação. Quando nós vamos educar, seja uma criança, seja uma pessoa, primeiramente elogiá-la. Primeiramente você fala das coisas boas. E aí você abre um campo para que a pessoa receba a advertência, a orientação ou até mesmo a crítica que vier depois. Então isso nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo. Muito em suas cartas ele fazia isso, ok? Café Teológico, todas as manhãs de sábado, você está comigo, mais uma vez, para degustar do bom café e estudar a Palavra de Deus. Eu tenho o meu aqui, Café KIG, quer experimentar, está lá na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja. Vamos lá. Se você que chegou depois, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 1. Vamos entrar agora no versículo 4, abra sua Bíblia aí.
A NTLH faz uma divisão e ela traz o título Bênçãos por meio de Cristo. E o apóstolo Paulo diz assim: eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele me tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Olha como é que ele inicia, com a gratidão. Ele vai agradecer o quê? Eu agradeço a Deus pela graça que Deus tem dado a vocês por meio de Cristo. A graça é perdão, salvação, por terem chamado eles a pertencerem ao povo de Deus. Então, vem com um elogio logo no início. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo. Olha só, ele destacando os pontos positivos. Se eles estão unidos em Cristo, de novo ele traz a palavra união, unidos a Cristo. Se estamos unidos em Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. E de fato, assim acontece. Veja bem, dando tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Se a igreja lá em Corinto era uma igreja que haviam vários dons e muitos deles, até por causa disso, houve problemas que uns se achavam melhor que outros, uns queriam fazer com que se pudessem ter um destaque maior dentro da igreja por causa de dons, e um deles que eu já falei é o dom de línguas. Ele vai dizer assim, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual, que tinham vários. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual. Ele lembra de onde logo vêm os dons, de Cristo por meio do seu Santo Espírito. Então, um destaque muito importante de lembrar. Vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, porque só recebem dons espirituais aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. E por isso, recebe dons espirituais enquanto aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta de Cristo, da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Observe o que ele está falando aqui. Sempre ele está jogando foco aonde? Em Cristo. Porque se uma igreja se divide, se uma igreja começa a achar que um é melhor que outro, por causa de dom A ou B, eu quero lembrar a vocês que a igreja perdeu o foco. Isso acontece muito. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão congregando, mas promovem divisões. Estão congregando e fazem com que problemas aconteçam. E às vezes por causa de coisas pequenas. Às vezes é por causa do pastor A ou pastor B, às vezes é por causa da música, às vezes é por causa das ofertas, às vezes é por causa até mesmo de como o pastor chamou a atenção, de como tal diretoria se manifestou. E aí começam as picuinhas dentro da igreja. E isso é muito lamentável. Quando a igreja começa a ficar muito preocupada com essas coisas e se incomoda, ela perdeu o foco. O apóstolo Paulo vai lembrar do seguinte, ele vai lembrar onde está o foco da igreja. Ele chama aqui logo no início do seguinte: a mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês. De onde vem? Vem de cima. O quê? A mensagem de Cristo está firme em vocês e faz o quê? Que vocês não têm deixado de receber nenhum dom. Ou seja, vem de cima os dons. Então, não se achem melhores do que outros. Indiretamente ele está falando isso. Porque se é Deus em Cristo que dá os dons, então não se ache melhor. Deus dá e Deus tira também. Então, se Deus deu um dom para você, use-o para a edificação da igreja, sem se achar por isso. Né? Eu quero cumprimentar a Raquel Veiga, que está conosco, dizendo bom dia, pastor Gabriel. Bom dia, Raquel. Também a Nelly Schwartz, dizendo bom dia também.
Vamos lá. Então ele chama a atenção para o foco. Cristo é o cabeça da igreja. É sobre quem a igreja está fundamentada. E ele vai lembrar o quê? Versículo 8. Cristo vai conservá-los firmes até o fim para o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é Cristo que nos conserva por meio de sua palavra. A palavra que nos é anunciada, seja aqui como estou fazendo com vocês, a palavra ela faz com que nós permanecemos firmes. Uma vez que não ouvimos a palavra, a fé vai enfraquecendo. Já mencionei isso em outros momentos. É Cristo que nos conserva por meio de sua palavra, para que vocês não tenham culpa de nada quando Jesus vier pela segunda vez. Ok? E aí nós temos aí, Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união. E aqui já vai a terceira vez que ele menciona a palavra união. Com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se fomos chamados por Cristo, se estamos em Cristo e unidos a Ele, somos chamados do povo de Deus, quero lembrar a vocês, tem um motivo pelo qual aqui estamos. É um motivo que nos faz sermos e estarmos unidos porque Cristo assim o fez. E aí agora ele vai começar a tratar do problema, o primeiro deles que havia dentro da igreja. Parada para o café. Café KG, se você ainda não experimentou, experimente o mesmo, eu já vou degustar o meu aqui. Nós temos o seguinte, e aqui nós queremos com isso nos ater nesse assunto, em que ele vai falar sobre as divisões na igreja de Corinto. E ele inicia o versículo 10, 1 Coríntios 1, 10. Temos lá assim, irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai de novo lembrar daquilo e para quem ele está escrevendo essa carta. Daquilo que ele é por meio de Cristo Jesus. Ele mencionou isso logo no versículo 1 do capítulo. E também a autoridade que Cristo deu para que escrevesse essa carta. Pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Não haja divisões entre vocês, porque havia. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. E a gente sabe que hoje em dia é muito difícil nós até mesmo pensarmos iguais. Nós sabemos que as pessoas pensam diferente umas das outras, têm suas opiniões, mas o que ele está lembrando aqui é que viver em união não é você simplesmente concordar com o teu próximo, com tudo, mas é você também respeitar as pessoas em suas opiniões e não criar atritos, porque tal pessoa pensa diferente. Tal pessoa tem uma opinião diferente sobre determinado assunto. Trazendo isso para o contexto da igreja, ele chama a atenção para que pensem, estejam num só pensamento e numa só intenção. Porque se uma congregação está com uma só intenção, num só pensamento, obviamente que ela vai crescer. Cresce juntos. Agora, isso é difícil, muito difícil. Nem todos concordam com tais opiniões, tais pensamentos, tais decisões que são, às vezes, decididos dentro de uma congregação. E o problema vai seguir falando o que há nesta igreja. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. Então o assunto chegou a esse ponto, que as divisões provocaram brigas dentro de uma igreja extremamente pequena. E ele ficou sabendo isso por meio da família de Cloé, que provavelmente escreveu a carta para o apóstolo Paulo pedindo orientações. E contextualizando um pouco mais a vocês, é mais ou menos assim, ó. O apóstolo Paulo foi até a cidade de Corinto, fundou uma congregação lá. Esta congregação, ela ficou na responsabilidade de um outro pastor,
O apóstolo Paulo foi embora, mas houve divisões com respeito aos apóstolos, Paulo e Apolo. Veja o que ele segue dizendo. O que eu quero dizer é isto, e ele vai ser mais claro agora. Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí está o problema. Apolo provavelmente era o pastor atual naquele momento lá. E Paulo foi aquele que fundou a igreja. E aí houve divisões muito comuns dentro da igreja ainda nos dias atuais. Há divisões às vezes, tais pessoas, tais membros gostam mais do pastor A, outros gostam mais do pastor B. E aí eu já vi isso muito dentro da igreja, em que às vezes as pessoas frequentam só o culto que tal pastor vai dar. Ou alguns já não gostam de tal pastor que prega de tal forma, que não tem o dom da música, enfim. E aí começam as divisões. Mais ou menos assim aconteceu na igreja, lá em Corinto. Uns estavam dizendo que eram de Paulo, outros de Apolo, a preferência, simplesmente pela figura do pastor. E ele vai seguir então dizendo, outro eu sou de Pedro. Então lembra ainda na terceira figura, o apóstolo Pedro também. E ainda outros são de Cristo. Se a gente for classificar aqui, há 4 divisões dentro dessa igreja. Uns queriam Paulo, outros queriam Apolo, outros queriam Pedro, outros ainda estavam com Cristo. 4 divisões dentro da igreja. E aí surge o questionamento que ele faz assim, versículo 13. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Que pergunta boa, né? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? São perguntas retóricas. E a resposta que você tem, e com certeza os que leram pela primeira vez a carta também tiveram, não. Ninguém destes, nem Paulo, nem Apolo, ninguém morreu por eles e ninguém foi batizado em nome destes. Então vale lembrar o seguinte, que por que da divisão com respeito à figura de um servo que é tão igual quanto qualquer outro membro dentro da igreja? Ele só está lá servindo a igreja por meio do chamado que recebeu de Cristo. Isso é comum nos dias atuais. Infelizmente, nós temos isso. Pessoas que preferem a figura de tal, a figura de um, de outro, por causa dos dons que aquela pessoa tem. E a gente precisa lembrar de novo. Por que nós congregamos? E as perguntas que o apóstolo Paulo fez, eu faço a vocês. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Ou será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que pastor tal, fulano, morreu, foi crucificado em nome de vocês? E a gente sabe que não. Nós somos batizados em nome de quem? A gente precisa sempre lembrar isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já nos diz a quem nós pertencemos, a quem nós devemos cultuar, a quem nós servimos, a quem nós estamos unidos. Então, por que das divisões? E a gente precisa repensar, às vezes, em nossos argumentos, em nossos questionamentos, quando fazemos dentro da igreja e promovemos divisões. Ok? Vamos lá, versículo 14. Graças a Deus, o apóstolo Paulo diz, eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Ele não batizou ninguém lá da igreja de Corinto, a não ser Crispo e Gaio. Ele menciona aqui assim, ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ele lembra que batizei também Estéfanas, da família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. E aí ele diz, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, anunciar na sua mensagem
anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana para não ficar e tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Poder da morte de Cristo na cruz que faz com que a igreja se une e sobre quem ela está ancorada. E aí nós temos esse texto. Um texto, eu vou dizer, relativamente polêmico, porque ele nos mostra um problema que houve na igreja lá em Corinto, que também há hoje em dia. Hoje em dia, também dentro da igreja cristã no século XXI, divisões. E muitas pessoas se afastam da igreja por causa de um ou de outro. Aqui foi mencionado 4 divisões, 4 líderes que estavam à frente do trabalho. Um fundou, o apóstolo Paulo, outros estavam lá, e a igreja se dividiu por causa disso, daquilo. E como eu disse no início, perdeu o foco. Perdeu o foco porque não lembra-se mais do que e para que nós congregamos. Se nós estamos em uma congregação, nós estamos lá para agregar, daí que vem a palavra. Congregação vem para agregar, a gente congregar juntos e pensar de uma forma igual. Se não puder ser igual, pelo menos respeite a opinião dos outros e não se afaste por causa disso, porque o que nos une é um só, Jesus Cristo. E não é pastor tal, pastor fulano, pastor beltrano, porque são líderes simplesmente, são servos que Deus envia e eles saem de novo. Por isso que sempre há troca de pastores, porque às vezes os pastores saem por causa de problemas que há com respeito à congregação e seus pastores. Mas muitas vezes eles saem por livre vontade também. Agora, só para vocês terem uma ideia, pastores não são eternos. São servos que Deus envia um, depois tira, coloca outro, para servir a igreja por meio do anúncio do Evangelho, da absolvição e da administração dos sacramentos. Então, a igreja precisa pensar sempre por que ela está unida, motivo pelo qual ela se une, congrega para ouvir a palavra, receber os sacramentos, independentemente de quem quer que lá esteja. Então, se você hoje está me ouvindo ou assistindo, que talvez está um pouco triste, revoltado, ou por causa do pastor A ou B, ou devido a isso ou aquilo que viu e ouviu dentro da igreja, presta atenção. Volta ao foco. Volta ao princípio daquilo que iniciamos aqui falando. Nós fomos chamados para pertencer a Cristo Jesus. Quando nós pertencemos a Cristo Jesus, foi desde o nosso batismo, fomos inseridos na família da fé, por isso que Ele nos chamou para pertencer ao povo de Deus. E se nós somos um povo de Deus, nós temos algo em comum, nós adoramos um só Senhor, nós não adoramos pastor A ou B, nós não adoramos as decisões de tal diretoria ou não. Nós adoramos a Jesus. E se nós adoramos a Jesus, nós precisamos lembrar que Ele nos faz sempre estarmos unidos. E se houver alguma divisão, a gente precisa lembrar de novo. Qual é o nosso fundamento? O porquê nós congregamos? E aí sim, a gente volta à estabilidade de novo. Volta a lembrar daquilo para o qual nós estamos em uma congregação. Então, queridos, vocês que estão comigo, lembrem-se sempre disso. E até, se possível, quando está um pouco aborrecido com o andamento da sua congregação, ou até mesmo com as decisões, ou por causa do pastor, leia esse texto aqui, repetidas vezes, e siga lendo em sua casa, seus momentos devocionais, ou até mesmo conosco aqui, que nós vamos seguir agora nos próximos encontros, falando sobre esse tema dessa carta, que haviam várias divisões dentro de uma igreja pequena, e eu, como já disse, repito, perderam o foco daquilo que eles são, a igreja de Jesus.
E era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que você possa ter crescido comigo nesse ensino, nessa compreensão. E não se esqueça, se houver algum comentário, se houver alguma dúvida, coloque nos comentários aí da live. E você que está na rádio, também pode mandar um WhatsApp para o 53999014822. Eu vou dar uma parada aqui, o capítulo não encerrou ainda, ele vai seguir falando disso a partir do versículo 18. Mas ele vai mudar um pouco do enfoque do versículo 18, quando ele vai falar do poder da mensagem de Cristo, que faz o que faz, que fez o que fez para com a igreja e também o que faz ainda hoje na igreja do século 21. Então, o que nós aprendemos aqui? Dentro desses 17 versículos que nós ouvimos aqui, talvez de uma forma resumida, eu digo assim: lembre-se em nome de quem você foi batizado. Saiba em quem e para quem você vive. Outra coisa, lembre-se que você pertence ao povo de Deus. E esse povo de Deus se reúne em uma congregação, com pensamentos e costumes diferentes. No entanto, tem um mesmo objetivo: adorar a Jesus e receber dele as bênçãos que ele confere a cada um que ouve a palavra e recebe os sacramentos, Santa Ceia e batismo. Se você ficar focado nisso, pode vir uma ou outra tempestade, você não vai se afastar. Porque as coisas que acontecem em nosso entorno não vão abalar a centralidade da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então, leve isso no seu coração, no dia de hoje, para toda a sua vida, quando houver problemas ou não. E assim, com certeza, você vai ser muito mais abençoado dentro de sua congregação, no seu congregar. Muito bem, então é isso para nós hoje. Eu quero agradecer muito a você que ficou comigo até o presente momento. Não se esqueça, compartilhe a live, muito importante também para outras pessoas entenderem isso, especialmente no contexto em que muitas vezes percebemos tantas divisões e problemas dentro da igreja. A gente ouve tanta desistência até mesmo de pastores que não estão conseguindo lidar com os problemas da igreja, que não estão conseguindo mais lidar com as divisões dentro da igreja. Aí os membros começam a atacar os pastores e vice-versa. E acontece tantos problemas que, por isso que cada vez, quase semanalmente, dentro da nossa igreja, um ou dois pastores desistem do ministério. Está difícil lidar com pessoas? Está muito difícil. Agora, se a gente não voltar ao princípio, à base, ao fundamento, a gente vai cair com muita facilidade, vai se dividir. Agora, se a gente voltar ao fundamento da fé cristã, a gente vai firme, porque aquele que nos segura, aquele que nos ampara, é o Deus encarnado, Cristo Jesus. E se nós estamos ancorados nele, o que mais haverá de nos abalar? Amém? Então é isso. Muito obrigado. Tenham todos um abençoado final de semana. E lembre-se, nós estamos no próximo sábado de volta com o nosso estudo aqui, Café Teológico, todos os sábados. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo sábado. Fiquem na paz do Senhor.